um barato, né? Bom demais. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Título da mensagem de hoje: o que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós. Eu não sei, mas antes de continuar, deixa eu orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra, de pregá-la, e a oportunidade e a liberdade que temos de conhecer ao Senhor, de não termos limitações ou proibições aqui no nosso país, mas temos a liberdade de adorar o Senhor sem sermos importunados. Ajuda-nos, Pai, a colocar em prática tudo aquilo que a Tua Palavra nos ensina, produzirmos os frutos para a eternidade, frutos dignos do Senhor. Abençoa, Senhor, eu te peço, cada um que está aqui presente nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa abrir os nossos corações para a compreensão da Tua Palavra e para a aplicação em nossas vidas. Amém. Que tudo que for falado aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória, e que o Senhor esteja agindo em nossas vidas. Em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Já visitaram, alguém aqui já visitou uma vinha? Já foi numa vinha? Eu tive a oportunidade quando eu era garoto, lá no sul tem muito, na região do sul tem muitas plantações de vinha, né? De produção, tanto da uva como de vinhos e outras coisas, e suco e outras coisas. E é algo bem interessante, mas é mais interessante quando você vê de perto. Só que a forma como elas são aqui no Brasil é diferente, por exemplo, de como era plantado em Israel nos tempos bíblicos. Era uma forma muito diferente, porque aqui nós temos todo além da tecnologia hoje a favor, tem as condições, o solo, né? O nosso solo é um solo fácil de ser manuseado, de abrir, de cavar, de plantar, de fazer várias coisas. Lá não. Em Israel, naqueles tempos bíblicos, para se plantar uma vinha, dava muito trabalho, porque o solo é rochoso. Então tinha que aplanar o solo, tinha que tirar as pedras grandes, tinha que fazer várias coisas para que a vinha produzisse, a videira produzisse uma boa uva, um fruto bom, grande, bonito, doce, que pudesse ser usado. Não era algo fácil, porque ali ao cavar a rocha, até mesmo para poder produzir o suco e para poder ou fazer o vinho, eles tinham que encontrar uma pedra bem grande e, como é que é a palavra? Não é lapidar? Seria? Acho que é lapidar. Eles abrem um buraco nessa pedra e depois eles fazem um caimento, esculpir, isso. Eles abrem tipo o que chama de, a palavra tá aqui fugindo, lagar e cisterna. O lagar onde se pisa as uvas, e aí ali eles faziam um orifício para que ela escorra para a cisterna, e a cisterna era cavado também na rocha, porque precisava ficar armazenado. Dava muito trabalho para fazer tudo isso. Era algo muito complicado. Eu comentando com o irmão José sobre a minha plantinha ali, a Ora Pronobis, está dando trabalho para fazer ela funcionar. Porque eu não sei fazer direito isso, a gente não está acostumado. Fazer algo desse tipo é mais complicado ainda. Exige não só o conhecimento, exige muito mais do que isso, exige a dedicação. Convido os irmãos que abram suas Bíblias em Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Nós vamos ler sobre alguém que plantou uma vinha.
Isaías capítulo 5, versos de 1 a 7. Como o trecho é pequeno, eu convido a todos que se coloquem em pé para lermos a palavra de Deus. Isaías 5, versos de 1 a 7, diz o seguinte: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Poder se sentar. Deus, aqui ele está falando sobre Israel. Isaías escreve, e é ele que fala aqui no comecinho, no verso 1, cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. E aqui ele está falando o quê? Que Deus pegou, escolheu uma videira, vides excelentes, ele separou. E lembra como ele fez isso? Ele foi lá, pegou Abraão do outro lado do rio, de Ur dos Caldeus, hebreu, e trouxe, e formou uma nação. E fez promessas a Abraão, a Isaac e a Jacó. E ele pegou essa vide excelente, essas vides, e colocou eles num lugar muito bom. A palavra aqui, no verso 1, no finalzinho, tem uma vinha no outeiro fértil. A ideia, outras versões, o original vai falar num local fertilíssimo. Ele plantou ela num local perfeito, de condições perfeitas. E eu vou pular direto para o verso 7, porque às vezes até a mensagem, algum irmão está pensando, que tem um caminho, mas ela vai ter outro caminho. Existem pessoas que vivem como se Deus não existisse. Até praticam a religião, mas no dia a dia negam com suas ações a existência de Deus, ou no mínimo, pensam que Deus não espera nada deles. E isso não é novidade. Israel, 700 anos antes de Cristo, também caiu nesse mesmo erro. É isso que eu acabei de falar aqui. E a ideia principal dessa parábola: Deus esperava justiça e o povo de Israel se comportava de forma injusta. O verso 7 fala, volta lá no verso 7, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Você já viu quando existe um ditado que fala assim, eu não sei se você já ouviu isso: a minha mãe mandou eu fazer medicina, eu entendi, vai para a oficina. Assim, a mãe fala uma coisa, ele dá uma de João sem braço e entende outra. É muito comum os filhos fazerem isso. Os pais dão uma ordem
e ele e se finge de besta e não entendi ou faz uma coisa que não era aquilo que os pais pediram para ser feito. Existe um jogo de palavras nesse verso 7 aqui. Ali, Deus esperava juízo. A palavra juízo é mishpa. O povo respondia quebrando a lei, ele respondia mispa. Ah, o senhor falou foi mispa? A ideia aqui é que Deus mandou eles fazerem uma coisa. E eles se fingiam de besta e faziam outra. Deus fez tudo o que era necessário para que eles tivessem um ótimo comportamento, para que eles produzissem bons frutos, para que eles exercessem justiça, como ele fala aqui, para que eles exercessem juízo. Mas ao invés disso, eles quebravam a lei e eles oprimiam. Os líderes principalmente oprimiam as pessoas. E é isso que muitas vezes é feito nos dias atuais. Aqui, esse texto está tratando de Israel. Mas aí eu vou voltar para a pergunta inicial da mensagem. O que Deus espera de nós? Porque nós vimos aqui o que Deus esperava de Israel no verso 7. Justiça e juízo. Que eles exercessem da forma como a lei manda. E eles não faziam isso. Mas o que Deus espera de nós? Porque nós estamos ligados à videira verdadeira. E Ele espera algo de nós. Deus espera de nós bons resultados. Deus espera de mim e de cada um que está aqui bons resultados. Amém. Por quê? Por que Ele espera bons resultados? No caso ali, Ele fez tudo o que era necessário para que aquela vinha produzisse ótimos frutos. E a gente vai ver isso mais para frente. Primeiramente, por que Ele espera de nós bons resultados? Porque Ele investiu corretamente em nós. Deus não faz nada pela metade. Ele não investe de forma duvidosa. Ele não nos salvou e nos largou e diz, agora faz o que você achar melhor. Assim como Ele fez com Israel, quando Ele deu a lei, mas depois que Josué morre, o que acontece? No livro de Juízes, cada um fazia o que achava melhor, o que achava mais certo segundo os seus próprios olhos. No início eles faziam um monte de coisa errada, mas Deus deu todas as condições para que eles fizessem o certo. Estava tudo lá, só que eles não exerciam. Aqui a gente vê claramente no texto como foi que Ele investiu na vinha de Israel. No verso 1 eu já falei, Ele plantou num local fértil. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fertilíssimo. Essa palavra fértil, em hebraico, é Bar. Bar Jesus, filho de Jesus. Bar Jonas, filho de Jonas. A ideia é, Deus tratou essa vide como seus próprios filhos, como algo seu, que veio dele mesmo. E ainda assim, a vinha não produziu bons frutos. Ele sachou a terra, ali no caso aqui na nossa versão está escrito cercou-a, mas a palavra ali, ele afofou a terra. Sabe o irmão José, que planta bastante coisas? Quando o irmão vai plantar, você ara a terra, mas você afofa a terra, você faz com que ela se abra para que possa penetrar a semente, para que os nutrientes entrem. E ele fez isso, ele afofou a terra, ele sachou a terra. No verso 2 está escrito isso, olha lá no verso 2. E cercou-a, e limpou-a, retirou as pedras do terreno, ou seja, tirou todas as dificuldades, todas as coisas. Plantou vides escolhidas, que é a casa de Israel, e edificou no meio dela uma torre. O objetivo dessa torre era para dizer que ele estava lá vigiando, porque quem planta uma vinha, constrói uma torre para vigiar, para proteger essa vinha de animais ou de invasores. Ele fica lá de vigia. A ideia aqui é, eu não só plantei e da melhor forma possível, eu estou cuidando de vocês. E estou cuidando bem. A ideia é essa.
edificou essa torre para defendê-la de intrusos. No verso 2 está escrito isso. E construiu um lagar. Aí no verso 3 e verso 4, poderia ter feito eu mais alguma coisa? Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. O que eu podia ter feito mais? Eu fiz tudo o que era necessário. Tudo, não faltou nada. E eu queria só colher o fruto. Um bom fruto. Boas uvas. Bonitas uvas. Uvas bem doces que dá para fazer muita coisa. Mas o que é que veio? Uvas bravas. Essa uva brava aqui, em Israel, eu até esqueci o nome, eu não anotei aqui, eles têm um nome para isso. Ela é pequena e extremamente azeda. Não serve para nada. Só para ser jogada fora. A resposta a essa pergunta de Deus é um enfático não. Pois Deus fez tudo certo como sempre faz. De quem era a culpa pelos péssimos frutos? De quem era a culpa? É do agricultor que fez tudo certo? De forma alguma. E Deus pergunta para os próprios habitantes de Judá: julgai. Eu fiz tudo que podia ou não fiz? De quem é a culpa? Aplicação deste ponto. De forma semelhante, Deus tem investido em nós como igreja e como pessoas individualmente. Ou seja, Deus investe em cada um de nós. Ele nos tem purificado dos nossos pecados. Ele deu seu Filho para isso. Ele tem nos dado o Espírito Santo que habita no crente. Ele nos deu a sua palavra que é fonte de conhecimento dele mesmo. E ele levanta pessoas para nos instruírem, para lidarem, para indicarem, para relembrarem o seu caminho. E aí a pergunta retórica: o que mais Deus poderia fazer por nós que ele ainda não fez? O que ele poderia fazer? Ele fez tudo. E ele espera de nós bons frutos. Ele tem investido em nós de forma correta e aguarda bons resultados. Perceba que lá ele plantou e fez todo o processo e ainda fez o lagar para poder ter até um produto final, para não faltar nada. E isso ele fez por nós, igreja, por nós como indivíduos. Fez tudo. Está tudo pronto. Basta que nós possamos dar bons frutos. E nós podemos. Nós podemos dar esses frutos que ele exige de nós. Porque ele fez tudo o que era necessário. Deus espera de nós bons resultados. Porque ele investiu corretamente em nós, mas também, porque nós somos capazes de produzir. Nós temos essa capacidade. Deus não é injusto. Nunca vai esperar de nós aquilo que nós não podemos dar. Deus não vai exigir de alguém que ele não chamou para pregar que seja um pregador. Deus não vai exigir de alguém que não tem facilidade nenhuma com música. Não é seu caso, meu irmão canta muito bem. Eu brinco porque eu digo, não canta tanto, não, canta bem sim, é afinado. Mas Deus não vai exigir de alguém que não sabe cantar, que não tem facilidade de estar aqui na frente, que venha fazer isso. Deus não vai exigir de você algo que você não possa fazer. Ele não faz isso. E ele te conhece, ele me conhece. Mas ele espera que a gente produza bons resultados. Porque ele me equipou, porque ele equipou cada um de nós. Deus esperava que Israel exercesse a justiça, porque ele os havia preparado para isso. Ele deu a lei para eles. Eles sabiam como aplicar a justiça, mas eles não aplicavam. Ele não só deu a lei,
Ele deu tudo para eles. Tudo. O que eu quero dizer com tudo? Josué 24:13. E pode abrir Josué 24:13. Pode abrir Josué 24:13. E marque na sua Bíblia esse versículo. Josué 24:13. Irmão Claudiovão, o senhor pode ler para mim, por gentileza? 24:13. Isso. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Ele deu tudo. Ele não deu só a lei. Ele deu... como é que a gente brinca? Quando vai... Existe uma brincadeira aqui no Brasil, pelo menos, a gente fala quando vai casar, ó, te ofereço casa, comida e roupa lavada. Ofereceu tudo. E mais um pouco, tudo. Ele deu tudo para Israel. Ele deu casa, ele deu as vinhas já plantadas, ele deu tudo. E deu um sistema de leis que era só ele seguir. Ponto. Diferentemente de nós, que ele fala, ide e pregai o evangelho, Israel só tinha que servir de exemplo. Esse era o fruto de Israel. Servir de exemplo para as nações que existe um Deus no céu. Essa era a função deles. E eles não conseguiram nem isso fazer. Mas, se a gente olha para a igreja nos nossos dias, o que a gente pode dizer a respeito, aqui eu estou falando de igreja geral. Deus esperava isso de Israel. A figura da vinha que produziu uvas bravas mostra a rebeldia de Israel e a rebeldia que também nós, seu povo, podemos acabar praticando. Lembra que Paulo fala lá, acho que em Romanos, se não me falha a memória, olha, Deus não poupou Israel. Abre o olho, porque Deus vai pesar a mão em vocês, igreja também. Deus não poupou Israel. Outra pergunta retórica. A vinha tinha toda a capacidade para produzir uvas boas, bons resultados. Mas como foi que ela produziu uvas bravas, de má qualidade? Porque eles tinham tudo que era necessário. Rebeldia. Rebeldia contra Deus. E seguindo essa ideia, esse princípio que o texto mostra para a gente, nós podemos dizer que ninguém é mais apto do que o cristão para praticar a justiça, pois Deus deu o Espírito Santo, deu a sua palavra, e a gente, através do Espírito Santo, com a sua palavra, a gente sabe o que é certo. Ninguém melhor do que nós sabe o que é o certo a ser feito. Ninguém melhor do que nós pode produzir ótimos frutos. Porque Israel não era habitado pelo Espírito Santo. Nós somos. Eu e você temos o Espírito Santo que nos capacita e temos a palavra de Deus completa, que nos mostra como devemos proceder. Temos tudo para produzir bons frutos, ou seja, sermos bons pais, bons filhos, bons cônjuges, bons patrões, bons empregados, bons vizinhos, bons irmãos e bons cidadãos. Nós podemos. Porque Ele nos capacitou para isso. Ele fez tudo o que era necessário. Temos condições excelentes para fazermos a obra de Deus progredir, pois conhecemos a vontade dEle. E porque nós contamos com a ajuda dEle. Deus espera de nós bons resultados porque Ele investiu corretamente em nós. Porque nós somos capazes de produzir esses bons frutos, mas porque nós devemos isso a Ele. Deus aguarda bons resultados de nós e nós devemos isso a Ele. Sacrilégio. Você está falando então que salvação está relacionada? Não. A salvação ela é de graça. Até porque
ela é tão cara que a gente não teria condições de pagar. Mas nós devemos isso a Deus, por tudo que Ele fez por nós e por tudo que Ele faz por nós. Nós devemos bons frutos para Deus. Você que é pai e mãe, imagina que você criou seus filhos, desde que nasceram, desde aquele primeiro momento, quando era bebê, foi crescendo e você foi investindo, foi gastando, foi se sacrificando, às vezes fazendo hora extra para poder não faltar o pão, não faltar nada para o seu filho, para a sua filha. Às vezes você aguentou cobras e lagartos do seu patrão, passou por tanta coisa na vida e passa tanta coisa na vida criando os filhos. O que você espera dos filhos quando eles crescem e se casam? Ou até antes de se casarem, mas já são adultos? O que se espera? A devida honra, respeito. Por quê? Porque você sacrificou por eles. Porque você fez muita coisa por eles. É o mínimo que os filhos podem fazer pelos pais. Aí você vem com o nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste, que deu o seu Filho, que nos deu o Espírito Santo, que cuida de nós, que demonstra nos amar, que supre as nossas necessidades. E eu sei que a gente passa por lutas, passa por dificuldades, mas isso faz parte da vida cristã. O mínimo que a gente pode fazer, o mínimo, é nos esforçar para produzir bons frutos. Esse é o mínimo. Israel não era nada, mas se tornou uma forte nação. Nós não éramos nada, estávamos condenados ao inferno e Deus nos deu razão de viver, deu esperança e deu vida eterna. Pare para pensar como está a cabeça de algumas pessoas aí fora que não tem Cristo. Que está vendo um monte de empresa mandando os funcionários embora. Que está vendo a economia mundial tendo sérios problemas. Como é que está a cabeça dessas pessoas? Que não tem Cristo como Senhor e Salvador. Que não tem esperança. Nós temos. Nós temos esperança porque Ele nos deu. Ele nos deu a razão de viver, que é Ele. Ele deve ser a nossa razão de viver. O problema, muitas vezes deixamos de dar bons frutos. Por quê? Porque tiramos os olhos do nosso Pai, paramos de buscá-lo e colocamos outras coisas no lugar. Automaticamente paramos de produzir bons frutos. É automático isso. Devemos olhar, ou melhor, tudo que somos e temos devemos ao Senhor. Devemos olhar para o passado e relembrar quem nós éramos antes de conhecer a Cristo. Volte muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu não sei. Quem era você antes de conhecer a Cristo? Eu lembro quem eu era. Eu lembro de não ter esperança. Depois de olhar para o seu passado, olhe para o seu presente e olhe para o seu futuro, produzindo bons resultados para o reino de Deus. Porque nós devemos isso a Ele, por gratidão. Nós devemos isso a Deus. A mensagem não é uma mensagem longa. Conclusão. É nítido que Deus esperava bons resultados de Israel. Versos 2, versos 4 e versos 7. E cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre. E também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Verso 4. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Interessante, né? Quando alguns falam sobre os decretos de Deus. Deus não é pego de surpresa. Porque Deus sabe todas as coisas. Ele é eterno.
mas Ele espera isso dos seus filhos. Ele espera de nós isso. Ele quer que nós façamos um exame de interior da nossa vida, dos nossos alvos, dos nossos objetivos, dos nossos anseios. Ele quer que a gente examine o seu coração e pense: eu estou produzindo bons frutos, porque Deus espera isso de mim. Deus espera isso de você. Contrariando todo o esforço de Deus em preparar as condições para que produzissem bons frutos, os seus resultados foram péssimos de Israel. Como consequência das suas ações, Deus os deixou por sua própria conta. A via ingrata seria destruída e abandonada. Nós já lemos nos versos 5 e 6. Qual será o tratamento que nós iremos ter agindo da mesma forma? O que você acha que Deus vai fazer? Você acha que Deus não está vendo o que se passa pelo seu coração e pela sua mente? Você acha que Deus não está vendo o que eu penso, o que eu faço diariamente? E acha que vai passar impune? Eu não estou falando de condenação de pecado, porque aquele que está em Cristo não tem mais condenação eterna. Mas tem castigo. Tem a disciplina que nós falamos hoje na EBD. Porque Deus ama. Deus nos ama. Como será que Ele vai agir conosco? Sendo nova criatura, mas agindo como velha criatura. Porque se estamos em Cristo, somos novas criaturas. Como é que podemos agir como velhas criaturas? Devemos fazer o nosso melhor, porque Deus espera bons resultados dessa igreja, de mim e de você. Deus espera bons resultados de nós. E não podemos nos esquecer, Ele tem investido em nós, nós somos capazes e nós devemos isso a Deus por gratidão por tudo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele vai fazer em nossas vidas. Amém? Oi, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Eu peço perdão, Pai. Peço perdão por mim, pelos meus pecados, pelos momentos onde sou negligente, pelos momentos que sou falho com o Senhor e peco. Peço por cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite também. Porque eu sei que assim como eu tenho minhas lutas, cada um aqui tem as suas lutas pessoais. A luta com a carne, a luta com o mundo, com as tentações, com o pecado. Ajuda-nos, Senhor, a produzirmos bons frutos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos boas vides. O Senhor Jesus falou que se estamos ligados a Ele, nós vamos produzir bons frutos. Porque Ele é a videira verdadeira. E nós, que cremos em Cristo como Senhor e Salvador, estamos ligados a Ele. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos nesta semana, ajuda-nos nesse mês, nesse ano. Que esse ano seja um ano onde possamos focar a nossa vida em produzir bons frutos para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu reino. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Com oração silenciosa, estamos encerrados.